Nesse vídeo, é apresentado o exemplo de inspeção para o papel de gerente de ativos de domínio da técnica Smart Perspective. As informações faladas durante esse vídeo podem ser consultadas em um desses documentos. O documento 3 tem os conceitos principais da técnica, o documento 4, o exemplo que será executado durante este vídeo, e o documento 5, o cenário completo para a perspectiva de gerente de ativos de domínio. O gerente ativo de domínio colabora com todos os outros papéis do desenvolvimento de software, pois ele mantém a configuração e versão válida dos ativos de domínio e das variantes por meio do controle de versão. Além disso, ele deve manter a rastreabilidade entre as variabilidades entre os diversos artefatos. O gerente ativo de domínio ele deve inspecionar todos os artefatos que têm suporte pela técnica Smart Perspective, pois ele tem que manter a versão válida de todos eles. Por isso, o cenário é composto de 4 passos e são inspecionados os diagramas de característica, de caso de uso, de classe, de sequência e de componente. Nós injetamos alguns defeitos no diagrama de caso de uso da LPS Mobile Media para utilizarmos como exemplo durante este vídeo. Um cenário da Smart Perspective ele é composto de 3 seções principais. A primeira delas é a introdução. A introdução é dividida em 2 partes. A primeira é apresentada a perspectiva, suas funções e os diagramas que devem ser inspecionados. A segunda é comum para todos os cenários da Smart Perspective, pois ela orienta ao leitor o que deve ser feito quando ele detectar um defeito no diagrama. Quando ele encontrar um defeito, deve ser preenchido o formulário de identificação de defeito, o FID. Deve ser assinalado o diagrama que está sendo inspecionado, colocar o número da questão que orientou a encontrar o defeito, o nome do elemento em que foi encontrado o defeito e a descrição do defeito encontrado. Depois da introdução, nós temos a instrução principal. Para o cenário de gerente de ativos de domínio, ela é a mesma para todos os diagramas a serem inspecionados. Ela diz o seguinte: por favor, vá até a primeira versão do diagrama da LPS, o oráculo, verifique também o registro de mudança para a nova versão da LPS. Corrija o diagrama, excluindo ou adicionando os novos elementos conforme descrito no registro. Lembre-se das diretrizes para a definição dos diagramas. Depois, vá até a versão que será inspecionada e compare-a com o oráculo para evitar inconsistência entre eles, marcando os elementos conforme estiverem sendo inspecionados. Para tal, responda as questões que seguem. Bom, depois da instrução principal, nós temos as instruções secundárias, que diz o seguinte: para cada elemento do diagrama que está sendo inspecionado, verifique-o e faça uma marcação de visitado quando terminar as questões sobre ele do passo 1. Então, para cada elemento do nosso diagrama, nós vamos ler questão por questão até o fim do passo 1, salvo as questões que orientam que o elemento pode parar de ser inspecionado, nos casos em que ele está duplicado ou não pertence ao diagrama, e também aos subgrupos que têm informações que não se referem ao elemento que está sendo inspecionado, como, por exemplo, o subgrupo 1.6, que é específico para o diagrama de classe. Então, quando estivermos inspecionando, por exemplo, o diagrama de caso de uso, não há necessidade de entrar nesse subgrupo. Nós só vamos passar para o passo 2 depois de ter inspecionado todos os elementos pelo passo 1. Aqui nós temos as 2 versões da LPS Mobile Media, a versão Oráculo e a versão com defeitos, a qual será inspecionada neste exemplo. Nós vamos iniciar nossa inspeção pelo rótulo de arquivos. Então vamos lá. Questão 1.1. É possível rastrear o elemento para o oráculo? Então, nós vamos verificar se no nosso oráculo também tem esse caso de uso. Como podem ver, lá no documento 4, nós temos essa rastreabilidade entre os elementos. Então, nós podemos passar para a próxima questão. 1.2. O nome do elemento na segunda versão difere ou está abreviado da primeira versão? Não, está igual. 1.3. Na segunda versão, o estereótipo do elemento foi definido? Foi. 1.4. O estereótipo do elemento na segunda versão está correto? Sim, os dois estão com optional. Então, nós vamos fazer dessa forma, seguindo questão por questão do nosso procedimento. Depois de terminarmos as questões ali do passo 1, nós vamos assinalar os 2 diagramas que nós já acabamos a inspeção para esse elemento, para não acontecer de inspecionarmos de novo. Depois do rótulo de arquivo, nós vamos para o caso de uso destruir mídia. Então, vamos lá na questão ponto 1.
É possível rastrear o elemento para o oráculo? Bom, quando nós formos procurar este elemento no nosso oráculo, vai poder perceber que ele não foi definido no diagrama oráculo. Então, nós temos aqui um defeito. A questão 1.1 ainda diz o seguinte: se não, desconsidere-o com suas relações e vá para o próximo elemento. Lembre-se que os elementos adicionados no registro de mudança não irão aparecer no oráculo. Bom, então, nós vamos parar a inspeção para este elemento, porque como ele não pertence ao nosso diagrama, não tem por que nós perdermos tempo lendo as outras questões para ele. Além disso, nós devemos preencher o formulário de identificação de defeito com o defeito encontrado. Então, pela questão 1.1, nós encontramos o defeito seguinte: não é possível rastrear esse elemento para a versão original. Depois de já termos inspecionado todos os elementos a partir do passo 1, nós podemos seguir então para o passo 2. O passo 2 ele é exclusivo para os diagramas SMART, pois serão inspecionados os elementos que contêm uma variabilidade relacionada. As questões são referentes aos meta-atributos de variability. Já o passo 3, ele detecta defeitos de omissão, tanto de elementos como de relações no diagrama inspecionado. Nós vamos inspecionar agora o caso de uso PlayMedia. PlayMedia, por ser um ponto de variação, ele tem uma variabilidade relacionada. Então, vamos lá para a questão 2.1. A notação de variabilidade está presente na versão inspecionada? Sim, como podemos perceber. 2.2. O nome da variabilidade está redundante contra a já definida? Bom, o nome da nossa variabilidade é SendInMedia. Porém, essa variabilidade já foi definida em um outro elemento, que é o caso de uso SendMedia. Então, nós temos aqui um defeito. E nós podemos perceber, se continuarmos a inspeção, que o caso de uso gerência de mídia também tem uma variabilidade com esse mesmo nome. Então, vamos ter que preencher no nosso formulário de identificação de defeito esses dois defeitos aqui. Então, vamos lá. O diagrama de caso de uso, pela questão 2.2, o defeito identificado foi: o nome da variabilidade já foi definida por outra variabilidade. Vamos fazer isso tanto para PlayMedia quanto para a gerência de mídia. Depois de análise de todos os elementos nos passos anteriores, todos os elementos do diagrama inspecionado demarcados como visitados, verifique e analise as questões que seguem no diagrama oráculo. Então, quando nós colocarmos os dois diagramas lado a lado, nós vamos poder verificar que o diagrama oráculo tem gerência de vídeo, gerência de música, gerência de foto, e no nosso diagrama inspecionado, a segunda versão, não contém esses elementos. Logo, nós temos aqui um defeito de omissão. Então, nós vamos colocar ali para cada um deles. O diagrama é o caso de uso e o defeito identificado é: o elemento não está presente da versão inspecionada. Nós vamos fazer isso para cada um deles. Vou mostrar agora um exemplo de inspeção de rastreabilidade e de variabilidade entre os diagramas de classes e de caso de uso. Lembrando que a inspeção de rastreabilidade e de variabilidade é específica para o papel de gerente de ativos de domínio. No passo 4, o gerente de ativos de domínio vai verificar os conjuntos que realiza em nível superior e inferior à variabilidade. Bom, para o nosso exemplo, nós vamos partir do diagrama de classe. No diagrama de classe, o nível mais abstrato está relacionado ao diagrama de caso de uso, e as variabilidades em nível menos abstrato é o diagrama de componente. Então, nós vamos partir do nosso exemplo aqui para a classe MediaMGR e a notação de variabilidade relacionada a ela. Na questão 4.1 diz o seguinte: você encontrou a variabilidade definida no diagrama inspecionado no diagrama correspondente? Nós temos aqui que a variabilidade no diagrama mais abstrato que realiza essa variabilidade é a ManageInMedia. Então, nós vamos no nosso diagrama de caso de uso procurar por essa variabilidade. Porém, como vocês podem perceber, essa variabilidade não foi encontrada. Nós temos, então, um defeito. Vamos preencher nosso formulário de defeito da seguinte forma: pela questão 4.1, não foi encontrado no diagrama de caso de uso a variabilidade definida em reais mais no diagrama de classe. Bom, ainda no elemento, na classe MediaMGR, nós temos, continuando a nossa inspeção, ali a questão 4.3, que diz o seguinte:
Analise os diagramas correspondentes. Faltou alguma variabilidade em Relive mais e Relive menos no diagrama inspecionado que é rastreável de um diagrama para o outro? Bom, como nós identificamos ali, nós temos ali nossa variabilidade foi descrita como Managing Media, mas nós não encontramos ela no nosso diagrama de caso de uso. Verificando o diagrama de caso de uso, a partir ali da questão 4.3, nós vamos verificar que o caso de uso gerência de mídia, a variabilidade relacionada a ele, de fato, ela realiza a variabilidade de mídia MGR. Então, nós vamos colocar no nosso formulário de identificação de defeitos que faltou no conjunto Relive mais a variabilidade no diagrama de caso de uso relacionada ao caso Managing Media, nomeada por enquanto como Sending Media. Por que por enquanto? Porque, como a gente pode ver, esse nome de variabilidade foi duplicado no diagrama de caso de uso. Então, se nós tivéssemos passado pelo passo 1, pelo passo 2 ou pelo passo 3 desse cenário, nós já teríamos identificado que está duplicado, poderíamos já ter corrigido o nome de uma delas e não teríamos esse defeito. Porém, supondo que o inspetor ele só queria inspecionar a relação de rastreabilidade entre as variabilidades, ele vai chegar aqui nesse defeito. Então, vamos lá. Aqui nós temos um outro exemplo, agora a classe Sender MGR. A variabilidade que realiza no diagrama mais abstrato, a variabilidade Sending Media, é a variabilidade Sending Media. Então, nós vamos lá no nosso diagrama de caso de uso, procurar por ela. Vamos lá. 4.1. Você encontrou a variabilidade definida no diagrama inspecionado, diagrama correspondente? Sim, nós encontramos. 4.2. A variabilidade no diagrama correspondente realiza a variabilidade no diagrama inspecionado? Bom, lembrando que nós temos ali o mesmo problema anterior. Temos duas variabilidades com o mesmo nome. Logo, nós vamos aqui detectar um tipo de defeito, pois a Sending Media relacionado à gerência de mídia não realiza a variabilidade Sender MGR do nosso diagrama de classe. Lembrando que esse também é um defeito que poderia ter sido evitado se tivesse sido inspecionado os passos anteriores. Então, pela questão 4.2 do elemento mídia MGR, a variabilidade associada ao caso de uso de gerência de mídia não realiza a variabilidade do diagrama de classe Sending Media. O mesmo vai acontecer para o caso de uso Play Media, pois a variabilidade relacionada a esse ponto de variação também foi nomeada como Sending Media, mas ela não realiza a variabilidade do diagrama de classe em que estamos inspecionando. Bom, no final da inspeção do passo 4, nós identificamos 4 defeitos para a perspectiva de gerente de ativos de domínio. Qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem entrar entrando em contato conosco, que teremos o prazer em ajudar. Obrigada.